Olá, divinas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu tô muito feliz em te ver por aqui. Quem fala com você é a Gabi Vieira. Eu sou professora, mentora, terapeuta, especialista em desenvolvimento feminino. E eu tô aqui para te ajudar a se tornar a mulher divina que você nasceu para se tornar e conseguir atrair uma vida e uma relação sagrada. Se é isso que você tá buscando para sua vida, então eu te convido para já se inscrever aqui no meu canal, para já curtir esse vídeo, para já compartilhar para uma amiga que esteja precisando ouvir o que eu tenho para dizer hoje. Que hoje vai ser um dos vídeos mais importantes sobre o tema de chamas gêmeas que eu trouxe até aqui. Então, se você tá passando por essa dinâmica, se você tá vivenciando essa jornada e ela tá sendo mais difícil do que você gostaria que fosse, com certeza esse vídeo vai te ajudar muito a ter clareza sobre o que você pode fazer para sair desse caos, para sair desse sofrimento e conseguir vivenciar o propósito que essa jornada veio trazer para essa vida. Porque sim, gente, jornada de chama gêmea tem um porquê de existir. E o porquê não é você ficar nesse sofrimento, não é acabar com a sua vida, não é fazer você sofrer por uma pessoa que não liga pra você, não é nada disso. Essa jornada tem um propósito lindo de transformar a sua vida. E graças a Deus eu consigo ver isso acontecendo diariamente dentro do meu processo de mentoria. Eu já vou colocar algumas coisas aqui pra vocês, de alunas que conseguiram ali, por exemplo, desde entrar em união com a chama gêmea delas, até entrar em união com um parceiro que esteja mais em sintonia com elas, porque sim, existem chamas gêmeas que não nasceram para entrar em união romântica. Eu já expliquei isso. Se, ai, Gabi, eu não acredito nisso, eu acho que toda chama gêmea tem que ficar junta, então eu te convido para te se retirar desse vídeo, porque com certeza esse conteúdo não é para você. Mas se você já tá vivenciando essa jornada há um tempo, você pode começar a perceber que nem sempre a união romântica, ela é o propósito dessa jornada. É uma coisa que pode acontecer para algumas pessoas, dependendo daquilo que elas fazem, né, durante o processo delas. Então eu tenho alunas que conseguiram ali entrar em outras relações mais sagradas, mais alinhadas com elas saíram da indisponibilidade, graças também ao despertar que a chama gêmea delas trouxeram. Tem alunas que transformaram a vida por completo, que conseguiram prosperar mais, que conseguiram ter uma saúde melhor, que voltaram a falar com pessoas da família, e com certeza tenho alunas que se encontraram, né, entenderam qual era o propósito de vida delas e começaram a trabalhar com isso durante o processo de mentoria. Já tô trazendo isso aqui para que você consiga entender que existe muito, que essa jornada ela veio para transformar a sua vida. Essa jornada ela veio para trazer resultados incríveis na sua vida. Ela veio para te tornar a sua versão mais sagrada. E é isso que a gente precisa focar, para que todo esse caos que você esteja passando consiga se cessar e você consiga aí ter a vida extraordinária que você nasceu para ter. Então fica aqui até o final. Antes de começar de fato o conteúdo do nosso vídeo, eu quero trazer uma mensagem que eu tirei especialmente para vocês e com certeza vai reverberar para alguma de vocês e está totalmente conectada com o que eu vim falar com vocês no vídeo de hoje. Então vamos lá. Eu tenho fé na vida. Hoje eu me dou a vida. Eu vivo no aqui e no agora. Prestem atenção. Sem me preocupar com o amanhã. Porque Deus sempre está por perto e nunca me deixará cair. A minha fé me cerca de luz, não importa as circunstâncias. Eu me entrego tendo fé que a vida sempre me proverá com o que for mais benéfico para a minha alma. O que for mais benéfico para a sua alma. Nem sempre o que é mais benéfico pra gente é o mais gostoso e o mais confortável. Se você é uma mulher adulta, você já sabe disso. Não é o mais gostoso e o mais confortável acordar cedo para ir fazer exercício ou comer ali uma comida que é mais leve, mas nem sempre é tão mais gostoso do que um doce ou um fast food. Mas o mais benéfico para o teu corpo é fazer essas coisas. Nem sempre as coisas que acontecem na nossa vida é o mais gostoso no momento, mas tudo que te acontece para um benefício maior. Para que você consiga crescer, evoluir, aprender e se tornar a sua melhor versão.
todo esse caos que você tá passando, todo esse sofrimento que você tá passando, toda essa dúvida que você tá tendo, toda essa espera, tudo isso está acontecendo por uma razão. Todas essas mudanças estão acontecendo por uma razão. E essa razão é para que você consiga trazer o extraordinário para sua vida. Isso que você precisa entender. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Por que eu quis falar hoje sobre propósito com vocês? Eu acho que tem muita informação por aí de chama gêmea que dá a entender que o grande propósito dessa jornada é a união. E se você for reparar, na maioria das pessoas, eu não tô falando de todas, talvez não seja a sua realidade, talvez não seja a realidade de quem você acompanha, talvez não seja a realidade da tua amiga, mas é a realidade de muitas. Que a união, ela nem sempre ela é possível de ser acontecida. E não porque só existe uma força externa que está ali impedindo vocês. Às vezes, de fato, não foi a programação que você e o seu gêmeo criaram de ficar juntos. Entende? A gente precisa entender que almas gêmeas e chamas gêmeas, elas fazem parte do que a gente chama de famílias de alma. As famílias de alma são pessoas que têm ali a mesma sintonia energética que a nossa alma. São pessoas que estão ali para despertar a gente de uma maneira mais profunda e nos ajudar a nos reconectarmos de uma maneira mais profunda com a nossa verdadeira essência. Por isso que, de fato, quem é chama gêmea, quando você se conecta com o seu gêmeo, você se sente mais você se sente mais tranquila, você se sente mais leve, você se sente com mais energia. Se isso não acontece com você quando você tá com essa pessoa, posso te dizer que provavelmente não é só uma gêmea, muito menos a sua chama gêmea. Só que é isso que a gente é. Não é um casal. Um casal é algo que pode acontecer se estiver de acordo com o momento de vocês. Se estiver de acordo com a programação encarnatória de vocês, essa união como um casal pode acontecer. Mas é errado acreditar que o propósito dessa jornada é apenas a união romântica. Todas as pessoas que vivem essa jornada, elas vivem de maneiras diferentes, coisas diferentes vão acontecer que vão te ajudar a passar por esse despertar, que vão te ajudar a vivenciar isso. E o que a gente precisa entender então? Que o maior propósito dessa jornada é o despertar. É você despertar espiritualmente para quê? Eu vou colocar novamente a nossa tabela de níveis de consciência. Para que você que estava com um nível de consciência baixo, como por exemplo, os níveis abaixo de 200, vivendo uma vida inconsciente, vivendo uma vida estagnada, vivendo uma vida sem sentido, vivendo uma vida se comparando, vivendo uma vida vazia, uma vida cheia de apego, cheia de desejos, você que estava nesse nível de consciência consiga despertar e se tornar uma mulher consciente. Ou você que já está num nível de consciência mais alto, acima de 200, conseguir despertar e chegar no nível de consciência espiritual, que é o nível de consciência amoroso. Tem, inclusive, muitos mentores por aí falam que nenhuma chama gêmea inicia o processo aqui no nível de consciência mais baixo. E assim, talvez eu acredite nisso. Não posso te falar com todas as certezas, porque eu não conheço todas as chamas gêmeas do mundo. Mas as pessoas que eu conheci, que de fato eram chamas gêmeas, e até mesmo eu mesma, quando eu iniciei meu processo, eu não estava nesse nível de consciência. É claro, pode ser que com a separação, com as coisas que aconteçam, a tua consciência, ela deu uma baixada, e isso faz parte do processo. Às vezes é ataque energético, porque tem uma parte da espiritualidade que não quer que você aumente teu nível de consciência, inclusive mentores que te prendem a apego dentro da jornada. Então, se você tá aí seguindo mentores que falam que você precisa ter o seu gêmeo a tudo quanto é custo, que tudo bem, né, trocar carinho por relações sexuais, mentores de chama gêmea que fazem você ficar aí agarrado na sua chama gêmea, esse mentor tá aqui incentivando você a ficar preso no nível de consciência de desejo, de apego, de orgulho, muito provavelmente porque ele mesmo está, tá? Porém, de fato, quem é chama gêmea já tá com um nível de consciência
um pouco mais alto. E essa jornada, ela veio trazer um despertar ainda maior, para que a pessoa ela consiga subir este nível até chegar no nível do amor, que é no final das contas o grande aprendizado dessa jornada, te ajudar a chegar no nível de consciência do amor incondicional. Não, Gabi, por que então eu preciso despertar? Qual que é o propósito de tudo isso? É só pra eu saber que eu sou chama gêmea? É só pra eu saber que tem um mundo espiritual? Eu já sabia que tinha um mundo espiritual, mas por que eu tenho que passar por tudo isso? Por que eu tenho que passar por tanta mudança? Por que eu tenho que passar por tanto sofrimento? Toda chama gêmea, gente, é trabalhador de luz. Toda. Se você de fato é chama gêmea, você sente um chamado dentro de você de ajudar a humanidade, de fazer a diferença, seja através do seu caminho profissional ou seja através da tua própria evolução, mas você sente um chamado dentro de você de trabalhar para a humanidade. Todas as chamas gêmeas têm esse propósito. E é por isso que você tá passando por essa jornada. É por isso que essa jornada é tão caótica, é tão diferente, é tão desafiadora. Porque ela veio mesmo surgir, ela surge na sua vida para acelerar o processo, para que você consiga sair da indisponibilidade. O que significa isso? Você até então provavelmente não estava escutando, prestando atenção, consciente, disponível para receber o chamado da sua alma na sua vida. Você estava seguindo o caminho, talvez, que a sociedade te falou para você seguir, o caminho que a sua mente te disse, o caminho mais convencional, mas não de fato o caminho do amor, não de fato o caminho da sua alma. E essa pessoa, ela surgiu e tudo que aconteceu na sua vida aconteceu para que você conseguisse parar e prestar atenção no que a sua alma tá falando pra você. E a primeira vez que a gente sente isso é quando a gente encontra com o nosso gêmeo, porque é como se fosse um lembrete de quem é você como alma. E a partir do momento em que você toma isso pra você, e você começa a ficar mais sensível e vários chamados começam a acontecer. Não é à toa que você tá nesse vídeo. Você começa a procurar mais sobre espiritualidade. Você começa a procurar mais sobre desenvolvimento espiritual. Você começa a ter um circuito de começar a querer servir. Tem muitas que têm desejo de começar a realizar o propósito de vida, profissionalmente falando, que querem se tornar terapeutas, mentoras, profissionais de desenvolvimento pessoal, ou trazer mais essa questão do desenvolvimento da espiritualidade dentro do trabalho, dentro da vida delas. Todas as chamas gêmeas de fato estão vivenciando isso. Se você não sente esse chamado, se você não está sentindo esse chamado no seu processo de chama gêmea, é muito provável que você não seja, porque todas as chamas gêmeas, elas têm esse chamado, não necessariamente profissionalmente falando, mas elas têm um chamado de desenvolvimento, de busca espiritual, de se reconectar com algo maior. Elas sentem isso por mais que não consigam entender com clareza. E o sofrimento, ele acontece por quê? Por que o caos acontece? Por que o sofrimento acontece? O caos, ele acontece como uma forma de trazer essa mudança. Então, muitas coisas vão precisar ser encerradas, muitas coisas vão precisar ser mudadas, muitas coisas vão precisar trazer outra perspectiva. Porque tudo aquilo que talvez você tenha construído, ou algumas coisas que você construiu, eram coisas que não estavam totalmente alinhadas com o teu caminho de essência. Porque você não estava disponível para você. E aí tudo isso vai ser reestruturado, reformulado, para que você consiga começar a viver de uma maneira mais autêntica, de uma maneira que é mais você, de fato alinhado com aquilo que a tua alma tá chamando para você. A questão é a resistência. Quanto mais você resiste a esse chamado, quanto mais você resiste de realmente fazer a sua transformação, buscar se desenvolver, buscar compreender mais a espiritualidade, soltar o controle de ter essa pessoa ou de tentar entender tudo e de fato seguir esse caminho para que você desperte e se torne a sua melhor versão, você entra no sofrimento. A obsessão, o apego, a fuga e perseguição, todos esses sintomas que levam ao caos, que levam ao vazio, à angústia, mulheres adultas de 40, 50, 60 anos, agindo muitas vezes que nem adolescente, muitas inclusive terapeutas, profissionais de desenvolvimento pessoal falando assim: Gabi, parece que eu regredi. Só que não é que você regrediu, a vida ela tá te pedindo, ela tá te chamando para uma mudança que você tá resistindo.
Então você tá ficando inconsciente, você tá apegada ao velho, aquilo que não faz mais sentido pra você. E é por isso que todos esses sintomas de angústia eles vêm. Então se você quer acabar com o sofrimento dentro dessa jornada, você precisa realizar o propósito. O que é propósito, Gabi? É o porquê. É o seu porquê, é a direção, é o caminho que a vida tá te apontando a partir deste encontro, a partir de tudo que você está passando com esta pessoa. Quando você solta o controle e permite que a vida transforme e te transforme, e faça a sua parte, né? Não é só ficar, ai, vida me transforma, você precisa fazer a sua parte. Se você percebe que você precisa curar, por exemplo, feridas suas que fazem você ficar apegada, que fazem você ficar estagnada, que fazem você ficar medrosa, se você percebe que você precisa se desenvolver mentalmente, profissionalmente, você precisa e deve procurar ajuda para que você consiga de fato seguir esse caminho. Porque só ficar esperando receber também é uma forma de estagnação, também é uma forma de resistência à mudança. A mudança, ela é uma união de yin e yang, né? Eu recebo a mudança, eu permito que ela aconteça, ao mesmo tempo que eu faço a minha parte percebendo os chamados que a minha vida está trazendo no momento presente. Se você faz isso, com certeza as coisas vão andar com uma velocidade muito mais rápido, as coisas serão mais leves do que elas estão sendo agora, a transformação ela vai acontecer de uma maneira muito mais fluida e rapidamente as coisas vão conseguir se encaixar. Em um ano, a sua vida consegue se encaixar inteira. Isso eu posso te dar com certeza. Agora, se você tá aí meses, anos, estagnada no mesmo lugar, é porque você está resistindo a esta mudança. Então, toda chama gêmea tem esse chamado de trabalhador de luz. Agora, o que você precisa entender? Não é só você, entendi. Então toda chama gêmea tem esse chamado, então eu vou começar agora a ajudar, vou começar agora a trabalhar, vou começar agora a fazer o que eu tenho que fazer. Não é bem assim, meu amor. Quem dera se fosse assim, né? Você tá passando por um despertar, ou seja, tô começando a perceber o que eu realmente quero, o que a vida tá pedindo pra mim, buscando me conectar com uma verdade maior espiritual, com uma verdade maior da minha alma, certo? Certo. Só que existe um processo pra isso. Então, se a vida ela está te despertando para que você chegue no nível de consciência do amor, que é o nível de consciência da divina feminina, do divino masculino, o que significa isso, Gabi? Quem está num nível de consciência 500 para cima é uma pessoa que está vivendo mais na essência do que no ego, ou seja, está vivendo na tua versão divina, na sua versão de divina feminina, na sua versão de divino masculino. É neste nível de consciência que a gente tem clareza de fato o como a gente pode contribuir para o próximo. A gente tem consciência, ferramentas, a gente tem uma vida transformada para conseguir ajudar outras pessoas. A gente tem um nível de consciência alto que ajuda a elevar o nível de consciência do planeta. Este é o propósito dessa jornada, te levar a este nível de consciência aqui. É neste nível de consciência aqui que você estará vibrando no amor de uma maneira plena, que você vai conseguir atrair a tua relação sagrada, que pode ser com a sua chama gêmea, caso seja o propósito de vocês dois, que não é a realidade de todos. Ou, se não for esta realidade, você entrar em união com a sua chama gêmea, você irá entrar em união com uma pessoa que de fato está alinhado com o seu propósito. Só que você precisa ter clareza do seu porquê, você precisa ter clareza para onde você está indo, de quais são os seus valores. Você precisa ser uma mulher madura para que você consiga atrair uma pessoa alinhada. Não adianta nada se você estiver perdida, se você for imatura, se você não tiver valores, qualquer pessoa serve. Só que não é a verdade, não é qualquer pessoa que serve. Por isso que nenhuma relação que você tá tendo até agora te traz satisfação. Porque não é uma relação que tá alinhada com os seus valores, então vocês estão sempre brigando, querendo mostrar quem tá certo e quem tá errado. Não, muitas vezes são relações em que vocês não estão disponíveis emocionalmente, então é uma relação que o outro tá com outra pessoa, que você tá com outra pessoa, que o outro não pode, que o outro não dá, que não consegue, que colocam empecilhos onde não tem, muitas vezes. Ou é uma relação que não tá alinhada com o teu propósito. Então você tem uma caminhada, você tem aquilo que você vem fazer e a pessoa ela tem um caminho totalmente oposto. E aí vocês não conseguem ficar juntos.
Então, para que você consiga de fato atrair e viver uma relação sagrada, você precisa estar neste nível de consciência aqui. Então, para você realizar o seu propósito de ser trabalhadora de luz, para você realizar o seu chamado, que é o que essa jornada tá te pedindo para você fazer, e é o que vai te tirar com certeza absoluta do caos. Por que eu falo com certeza absoluta? Todas as minhas alunas que seguiram esse caminho saíram da obsessão, do caos, do apego, do sofrimento. Todas. Eu não tenho uma aluna que seguiu esse caminho mesmo, não só ficou escutando as minhas aulas, né? Seguiu esse caminho mesmo, que continuou nesses estados. Nenhuma. Porque é certo, se você começa a se alinhar com o seu caminho, esses sintomas, eles somem. Esses sintomas, eles não estão aí só porque, ai, putz, Deus tá lá assim, ai, querida, você vai sofrer por um tempo que eu não vou muito com a tua cara. Até parece, gente. Não é, muito pelo contrário. Deus, ele quer abundância, entende? Se você tá com esses sintomas, é porque você tá com esse nível de consciência aqui abaixo de 200. Ou seja, falta Deus na sua vida, na realidade. Tá faltando espiritualidade. Esses níveis de consciência é a pessoa que tem baixo nível de Deus. Despertar espiritual é o despertar para eu me abrir e receber mais Deus dentro de mim. Quanto mais Deus eu recebo dentro de mim, mais eu aumento meu nível de consciência, até chegar no nível de consciência do amor pra cima, né? A ideia é que seja cada vez mais. Quando eu chego nesse nível de consciência, eu tenho um alto nível de Deus na minha vida, um alto nível de felicidade. Não tem como uma pessoa que esteja aqui num nível de consciência de amor tá sofrendo coisas de nível de consciência do desejo, do apego, da raiva, do orgulho, entende? Então, com certeza esses sintomas vão passar, ou assim, diminuir drasticamente. Pode acontecer uma coisa ou outra, mas assim, é pontual que rapidamente você consegue resolver. Não é à toa que o nível de felicidade de uma pessoa que tá no nível de consciência de amor é de 90%, ou seja, 90% do dia a pessoa está feliz. Se 90% do seu dia você não tá feliz, então você ainda não chegou aqui. Então vamos lá, para que você consiga, né, realizar isso, realizar esse propósito, esse chamado na sua vida, que é o porquê você tem encontrado a sua chama gêmea e tá passando por tudo isso na sua jornada, é o seu grande porquê, né? Tem muita gente que vem angustiada, por que eu tô passando por isso? Por que eu tô passando por isso? É resistência da transformação e da mudança que essa vida tá querendo trazer para você. Entende? O porquê não é a união. Se você acredita, é o que te leva, né, a todo esse sofrimento. Então, perceba, se você não, quando você acredita que o porquê é a união, você não fica mais ansiosa, mais apegada, mas tipo assim, mas quando ele vai aparecer, quando ele vai bater na minha porta, quando ele vai aparecer transformado, quando que isso vai acontecer? Perceba se você não fica mais angustiada, certo? Agora, se você de fato entende que essa jornada, ela veio te despertar e veio te tornar a sua versão mais sagrada, para que você realize o seu trabalho de luz, de ajudar a levar o nível de consciência do planeta, seja profissionalmente ou não, né? Existem várias formas que a gente pode fazer isso. Você solta e você consegue estar mais receptiva para a vida, entendendo que tudo que te acontece, que todo esse sofrimento que você tá passando, na verdade, tá te revelando as tuas sombras, as tuas resistências, as partes suas que não estão alinhadas com a sua versão mais sagrada. Todo o ódio, a raiva, o rancor, os traumas, as feridas, os apegos, os desejos, os karmas, os pecados, enfim, o nome que você quiser dar. Tudo aquilo que tá desalinhado e que faz você ficar presa no sofrimento. De hábitos, de padrões emocionais, de relacionamentos, de crenças, de lugares, de pessoas. Então, tudo de ruim que está acontecendo para o teu benefício, para perceber que aquilo é ruim para você e você conseguir soltar. E tudo de bom que te acontece, todos os sintomas bons, todas as transformações, todos os sentimentos bons que a tua chama gêmea desperta dentro de você, está te revelando as coisas que estão de fato alinhadas com a sua alma. E a partir disso você consegue encontrar e tomar decisões e trazer coisas, trazer pessoas, trazer conhecimentos que estejam mais alinhados, que vão alimentando você energeticamente e com certeza vão ali diminuindo drasticamente essa falta que você está sentindo. Esse sentimento de falta, de vazio, de cansaço, de parece que um pedaço seu sumiu quando a sua chama gêmea foi embora. Isto acontece porque você está esvaziada de coisas da sua essência. Quando você começa a trazer coisas que te fazem sentir mais você, que reenergizam você, essa falta e essa escassez toda que você está sentindo, eles vão sumir. Mas vamos lá, para que você consiga fazer isso, você vai precisar passar por algumas etapas. A primeira coisa, óbvia, mas que pode ser não tão óbvia assim, principalmente para quem não segue um caminho religioso, espiritualmente falando, o primeiro propósito que você precisa realizar é se reconectar com
Deus. Vamos lá. E você fala assim, Gabi, mas eu tento, gato. Mas eu rezo, e eu faço Ho'oponopono, e eu vou na missa, e eu faço meditação, e mesmo assim parece que eu e Deus, a gente não tá conectado, a gente não se entende muito bem. Isso acontece porque você ainda não entende o que Deus é, entende? Deus não é aquele cara sentado num trono falando assim, ô filha, faça isso, isso, aquilo, entende? Perceba Deus como uma consciência. Isso é um primeiro insight que você pode ter. Quando você desperta, você está trazendo a luz da consciência para aquilo que é inconsciente, ou seja, você perceber partes suas que são inconscientes. Deus é luz, Deus é presença, Deus é consciência. Vamos lá, se você consegue estar presente, ter intimidade e conexão com a presença, com o momento presente, você começa a ter intimidade e conexão com Deus. Calma, eu vou explicar. Respira, tá? Para que você consiga fazer isso, para que você consiga estar aqui presente, você precisa soltar o controle e se abrir para o que o agora está te trazendo. Isso é um primeiro passo. Vou dar um exemplo para vocês. No agora, neste exato segundo, que é o que a vida é, o que a realidade é, a minha chama gêmea está casada. Se eu fico mal, ansiosa, querendo que ele termine, angustiada porque ele tá nesse relacionamento, eu não estou no presente. Eu estou resistindo ao agora, que é a realidade de ele estar casado. Ou você está casado. Se eu fico, ai, mas se eu não encontrar ninguém, e se eu não conseguir outra pessoa, e se eu ficar sozinha, eu fico ali. Você está resistindo o que o agora está te trazendo. Você está em resistência. Ou seja, desconectada do presente. Se você tá com medo de não encontrar ninguém, você tá no futuro. O futuro não é um futuro que te traz entusiasmo, te traz felicidade, tipo, nossa, um monte de coisa legal vai acontecer. Não, o futuro te traz ansiedade, te traz medo. E se eu não conseguir ficar com ninguém? E se ele nunca mudar? E se eu ficar assim pra sempre? Você não tá no agora, então você já tá desconectada de Deus. Se você fica assim, ai, mas tudo que ele fez, e o sofrimento, e aquilo que vocês tiveram, e ele tá com essa pessoa, mas não sei o que, não sei o que lá, você não tá no agora, você tá no passado. Você não tá no agora, você não tá aceitando, não tá abraçando, não tá receptiva o que o agora está te trazendo. Então você está desconectada de Deus. Então a primeira coisa que você precisa fazer é voltar para o que a vida, neste segundo, está te pedindo. Eu tenho aluna, por exemplo, que fala assim, ai, Gabi, eu sinto um amor pelo meu dia muito grande, não sei o que, mas não dá, sabe? Eu não consigo nem ficar muitas horas com ele, eu tenho vontade de que ele vá embora. Só que eu tenho medo de soltar, de desapegar, e aí se eu não encontrar ninguém, se eu ficar sozinha, se eu nunca mais sentir isso por alguém. A pessoa ela tá vivendo num caos, a pessoa tá vivendo num sofrimento, não tá contente com a situação. Em vez de soltar aquilo por medo, ela não tá soltando por medo, ela fica ali presa, estagnada, desconectada de Deus. Quando eu não vivo o presente, eu não consigo perceber a verdade. Primeiro, a minha verdade. Então, assim, a minha verdade é que eu queria muito viver uma relação sagrada. Eu queria viver uma relação com alguém que me ama, uma relação com alguém que me respeite. Eu queria muito estar numa relação onde a pessoa está disponível, onde a gente consiga viver o amor na plenitude. Eu não queria me envolver com alguém que tá casado, enfim. Se eu nego isso, eu posso até saber que eu quero isso, mas se eu não faço nada em relação a isso, se eu não me abro pra isso, eu tô vivendo na mentira. Se eu começo a viver nessa mentira, eu começo a ficar insensível do que é a verdade e do que é a mentira. E aí eu não consigo perceber as outras características que são Deus. Então Deus, vamos tirar esse Deus católico, que às vezes é difícil da gente entender. Vamos pegar o que Deus é na prática.
Então Deus é presença, consciência. Eu estou presente e consciente do que a vida está me trazendo, do que a vida está chamando. Deus é verdade, então eu preciso me abrir para minha verdade interna e para a verdade do que é óbvio que a minha vida tá trazendo. Então ficar ali obcecada vendo um monte de vídeo de chama gêmea, por exemplo, me deixa ansiosa, essa é a verdade. Que ficar obcecada por isso te deixa ansiosa, ou seja, não é algo que te faz bem. Esta é a verdade. Deus também é ordem. Se a minha vida está em caos, tem pouco Deus. E muito provavelmente tem pouco Deus porque essas duas primeiras coisas não estão acontecendo. Eu não estou aqui no agora consciente. Então eu não consigo colocar ordem naquilo que a minha vida está pedindo no agora para ser colocada ordem. E eu não estou vivendo a minha verdade maior. Então eu fico aceitando coisas que eu não gostaria. Eu fico ignorando a verdade que a vida está me trazendo, de que fazer isso, de que pensar naquilo, de que realizar aquilo está me fazendo mal. De que persistir nessa coisa está me fazendo mal. E aí a minha vida começa a ficar em desordem, começa a ficar no caos. Começa a perder a harmonia, que é outra característica de Deus. Começa a acabar com a minha paz, com a minha leveza, com a minha verdade. O que acontece quando você faz isso? Você se corrompe. Você se corrompendo, você não é mais a sua melhor versão. Você é a sua pior versão. Você faz isso e você fica ansiosa, controladora, vulgarizada, medrosa, raivosa, sexualizada, irritada, escassa. Que são tudo características contrárias de Deus. Entende? Então você começa a se tornar essa pessoa ruim. Essa pessoa que não é a sua versão mais alinhada. E desconta isso nos outros. Começa a enxergar os outros como pessoa ruim. Uma pessoa que tá com nível de consciência alto, todo mundo é bom. É uma pessoa que vive rodeada do bem. Agora, se você vive rodeada de pessoas ruins, invejosas, que te enganam, que te usam, não sei o que, não sei o que lá. E a minha luz apagou aqui atrás. Tá bem? Então, quando eu percebo quais são essas características de Deus, eu começo a conseguir fazer um exercício muito bom, que é: o que tira no presente a minha paz? Se eu percebo, o que tira no presente a minha paz é eu ficar ali persistindo no meu relacionamento com o meu gêmeo que tá casado, eu consigo me reconciliar com o passado. Como assim? Eu deixo isso pra trás. Então, perceba, o que tira a sua paz? Se você resolve isso, você consegue soltar o passado. O que te traz paz? O que me traz paz é viver minha vida, o que me traz paz é me curar, o que me traz paz é ficar bem com a minha família, o que me traz paz é ajudar, o que me traz paz é estudar. O que te traz paz te deixa entusiasmada com o futuro. O perdão do passado e o entusiasmo com o futuro são características de uma pessoa que está vivendo no presente, porque a gente só consegue ter isso se eu estou no presente. Se eu estou no presente, eu consigo resolver aquilo que me tira paz e eu consigo fazer aquilo que me traz entusiasmo. E aí eu fico entusiasmada com o futuro e em paz com o meu passado. Se eu faço isso, eu começo a colocar Deus em primeiro lugar, ou seja, a paz. Eu começo a pensar assim: isso me traz paz? Não me traz paz, então eu retiro. Isso me traz paz, então trago pra mim. Se eu faço isso, eu começo a ter intimidade com Deus. Intimidade com o momento presente. Entende? O que me desconecta de Deus, o que me desconecta do momento presente, é eu ficar agarrado ao passado e ao futuro e agarrado a coisas que me tiram a paz. Se você coloca qualquer coisa como centro da sua vida, que não seja a paz, a ordem, a verdade, enfim, você está vivendo em desconexão com Deus. Então, se você coloca essa pessoa como centro da sua vida, você vai ficar sem paz. Porque é uma pessoa que pode mudar de ideia, é uma pessoa que pode não estar alinhada com você, é uma pessoa que pode querer ir embora. Se essa pessoa é o seu mestre, ou se esse trabalho é o seu mestre, se essa coisa é o seu mestre, ou seja, aquilo que vai definir se você está feliz ou triste, que tem o poder de tirar a sua paz, você está desconectada de Deus. E isso faz com que você vai baixando ou fique presa ao nível de consciência negativo. Porque os níveis de consciência abaixo de 200 é pouca conexão com Deus. Ou seja, pouca paz. Eu estou
tomando escolhas conscientemente ou inconscientemente que estão desalinhadas com a minha fonte, com a minha essência, ou seja, com Deus, e que me deixam em estado de caos. Eu estou escolhendo ficar obcecada por essa pessoa. Eu estou escolhendo ficar controladora. Eu estou escolhendo ficar no sofrimento. Eu estou escolhendo colocar isso como centro da minha vida. Eu estou escolhendo ficar com raiva das pessoas. Eu estou escolhendo ficar em situações que os outros passam por cima de mim. Eu estou escolhendo coisas que me tiram a paz e escolhendo não seguir coisas que me trazem paz. Isso abaixa o meu nível de consciência e você fica aqui presa no caos, na inconsciência. E a vida fica te chamando, e mais essa angústia fica surgindo. Porque é muito angustiante ficar parada. A paralisação é sintoma de morte. Morte. Por isso que tem sintomas de depressão, de vazio. Nós não nascemos, não é natural a estagnação. O natural da vida é o progresso. Não é à toa que a gente cresce. A gente não é eternamente bebê. A gente vai beber, cresce, até ficar velho e morre. O natural da vida é o progresso e não a estagnação. Se você está estagnada, você está regredindo e não evoluindo. Compreende? Se você já está fazendo isso, se você já tá se abrindo mais porque a vida tá trazendo pra você, se você tá mais receptiva pro momento presente, se você tá começando a priorizar a sua paz, priorizando a escolher conteúdos, coisas que tragam mais paz, mais ordem, mais clareza pra você, então você já tá realizando o primeiro propósito dessa jornada e com certeza ela já tá um pouco menos horrorosa do que um dia ela já foi, né? Então você vai precisar realizar um segundo propósito antes da gente chegar nesse grande propósito da sua jornada, ou seja, antes de chegar nesse nível de consciência de 500, que é onde você consegue servir, que é você se tornar a sua versão sagrada. Então, o primeiro propósito, que é te conectar com Deus, é o que vai te tirar desses níveis de consciência baixos e vão elevar você para um nível de consciência mais alto. Tá? Então, a partir de 200, a gente tá falando de pessoas que já estão conscientes. Pessoas que já estão ali com uma consciência mais positiva, que já tem uma presença de Deus um pouco maior. Só que você vai precisar se desenvolver, se lapidar, realizar o teu propósito antes como mulher. A tua falta de propósito como mulher é o que tá fazendo as tuas relações estagnarem, não darem certo, porque você não sabe qual que é o seu lugar, não sabe qual que é o seu papel, o seu potencial, aquilo que você veio fazer, aquilo que você veio receber. Se o teu trabalho, a tua vida, ela não tá fluindo tanto quanto você gostaria, porque você não está compreendendo quais são os seus dons, talentos, aptidões, você não está desenvolvida como mulher. Não tem como eu realizar o meu propósito trabalhando, servindo ao outro, se eu estou ainda com um nível de consciência mais baixo. A gente só consegue servir a partir de um nível de consciência de 390. A partir. Ou seja, uma pessoa iniciante, ela tá começando a poder servir no nível de consciência de 390. Que é quando a gente começa a entrar no nível de consciência da razão. Se você tá no nível de consciência mais baixo, de neutralidade, de coragem, de entusiasmo, você já tá bem, já tá andando num caminho legal, mas você ainda não está apta para ajudar as pessoas, porque você ainda precisa se ajudar, você ainda precisa trilhar esse caminho, entende? Então, o segundo propósito que você precisa realizar é você se desenvolver para se tornar a sua versão de mulher mais sagrada. Então, 3 coisas que você vai precisar fazer. A primeira delas é desenvolver inteligência emocional. Por quê? A pessoa que está no nível de consciência, que é abaixo de 200, é uma pessoa que tem baixíssimo nível de inteligência emocional. Essa pessoa, ela vive no caos, ela tem o emocional de uma criança, ela quer as coisas na hora que ela quer. Então, se a vida pede pra esperar, né? Espera, não é o momento de você ficar com essa pessoa, ele tá com outra pessoa, você tá com outra pessoa, nada dá certo. Ah, não! Por quê? Criança, né? Então, assim, é uma pessoa que tá descontrolada, que quer as coisas na hora que quer. Que quando alguém fala uma coisa que não gostou, né? Então a pessoa tá aqui ouvindo meus vídeos, fica agoniada, raivosa, chega vomitando um monte de coisa pra mim, né? Uma pessoa que não tem paciência, já dei esse caso, né? Já falei de um caso de uma pessoa que fala assim: eu tô praticamente me tornando divina feminina. Aí eu falei assim: é verdade, me conta um pouquinho sobre a sua história. Não quis contar. Não, quero saber logo o seu trabalho, fala logo, quanto é, tô vendo, né, divina feminina aí, tá rolando bacana pra ela, né, tá boa, né. Enfim, preciso desenvolver inteligência emocional para que eu não caia novamente.
Então, se eu sou uma pessoa que tem inteligência emocional, se eu sou uma pessoa que consigo cuidar de mim, se eu tô resolvida com as minhas questões do passado, ou seja, minha relação com pai e mãe, as crenças, as limitações, os karmas dos meus antepassados. Como assim, Gabi? Ai, crença de que todo relacionamento dá errado, karma de traição dentro do sistema familiar, né? Então toda mulher na sua família é traída, aí você acaba repetindo esse erro. Se você tem isso resolvido, as coisas do passado resolvidas, se você cuida das suas feridas emocionais e desenvolve inteligência emocional, você consegue criar o que a gente chama de imunidade emocional. Então você não cai o teu nível de consciência. Na verdade, pelo contrário, mais você vai conseguindo lidar com as situações, menos coisas vão deixar você num nível de consciência mais baixo, ou seja, com raiva, com desejo, com medo, com tristeza. E você vai conseguir ter imunidade para não cair e ter força para subir. Então a primeira coisa que você precisa fazer para se tornar essa mulher sagrada é desenvolver inteligência emocional. A segunda é você desenvolver o teu feminino sagrado. Você precisa se reconectar com o teu feminino sagrado. O que significa na prática você desenvolver 3 características, você se reconectar com 3 características e se desenvolver outras 3. As 3 que você precisa se conectar, que existe dentro de você, mas você não está disponível, você bloqueia, seja por questões, de novo, de padrões ancestrais lá atrás, seja por traumas da sua família, então as mulheres da sua família odeiam o feminino, ou porque você tem problemas com a sua mãe, você fica renegando o teu feminino interno, ou seja questões sociais, enfim. Você vai precisar desenvolver intuição, vulnerabilidade e receptividade. Essas são as 3 principais características que toda a mulher deveria desenvolver dentro de si. Que temos, na verdade não é desenvolver, nós temos, a gente precisa se reconectar com a nossa intuição, com nossa vulnerabilidade, com a nossa receptividade. E que muitas vezes a gente tem bloqueio em relação a isso por questões do passado. Eu tenho medo de ser vulnerável e ser traída e ser machucada porque eu já fui traída em outro relacionamento. Eu não consigo ser receptiva porque eu não sei o que o outro vai trazer pra mim. Eu não gosto dos outros chegando na minha intimidade. Eu tenho medo de receber o que a vida tá trazendo pra mim. Eu não consigo desenvolver minha intuição porque eu não confio em mim mesma. Porque eu sempre fico acreditando no que os outros estão falando. Eu não confio no que a minha luz tá dizendo pra mim. E as 3 características, se você desenvolve se você se conecta, na verdade, com essas 3 características do feminino, você consegue realizar os 3 propósitos da mulher divina, que é nutrir, edificar e embelezar. Ou seja, proporcionar aquilo que você e que o outro precisam para você ficar bem, proporcionar aquilo que você e o outro precisam para vocês se elevarem e trazer beleza para o mundo, seja fora, mas principalmente dentro. Com o teu coração, com a tua generosidade, com a tua bondade. Nós viemos, mulheres, né, divinas femininas, a gente veio ser um portal do sagrado na vida dos outros. Um canal do sagrado, um lembrete do sagrado na vida dos outros. Será que você está sendo esse lembrete? Você percebe? Não tem como eu começar a entender o que eu vim realizar de propósito de vida, o que eu vim trabalhar em relação aos outros, se eu não sou um lembrete do sagrado na vida dos outros. Se eu sou um lembrete do caos, do ódio, da desordem, e não é só pra sua família, não. É pra todo mundo. Quantas mulheres que vêm falar comigo no WhatsApp grossas? É sintoma de dor, né? A gente tem que encarar essas pessoas com compaixão. Mas se as pessoas tratam assim um desconhecido que é prestador de serviço, imagina como não devem tratar a própria família. Entende? Então, assim, você precisa desenvolver inteligência emocional, se reconectar com o seu feminino, ou seja, com a sua vulnerabilidade, com a sua intuição e com a sua receptividade. Desenvolver o teu propósito como mulher, que é saber nutrir, edificar e embelezar. Quando você compreende isso, cada uma vai fazer isso de uma maneira diferente, tá? Não é todo mundo que vai fazer igual. Então talvez a sua forma de nutrir seja escutando, seja falando, seja cozinhando, seja servindo, seja direcionando. Talvez a sua forma de edificar, por exemplo, a minha forma de edificar é ensinando. Estou aqui edificando vocês. E através da edificação eu consigo trazer beleza para a vida de vocês. Entende? Mas pode ser que a tua forma de edificar a vida dos outros seja outra. Talvez você edifique os outros através da tua arte. Talvez você embeleze a vida dos outros através da tua música. Cada uma vai ter o seu jeito. Mas se eu compreendo isso,
se eu absorvo isso, se eu entendo que o meu propósito como mulher é nutrir, edificar e embelezar, e eu começo a trazer isso pra minha realidade, o meu nível de consciência vai subir. Eu começo a me conectar com o nível do entusiasmo. E a partir disso, e dessa conexão constante com a presença, eu começo a entrar em estado de graça. O que é a graça? Eu me abro pro presente que a vida me traz e entro em estado de gratidão. Seja coisas boas ou ruins, eu entendo que tudo é pro meu melhor. Isso vai fazer você conseguir, isso permite que você se conecte com as tuas aptidões. Ou seja, aquilo que Deus programou para que você contribua para o mundo, que é único para cada um. Quando eu faço isso, e eu vou me lapidando essas aptidões, ou seja, integrando o meu masculino, a minha ação, realização, melhora, lógica, entrega, conquista, eu me torno uma mulher íntegra, com o feminino e o masculino equilibrados. E aí sim eu consigo entender o que eu vim servir. O encontro com as aptidões e a lapidação delas é o nível de consciência aqui 400 até 499, que é o nível de consciência mais alto do mundo humano. É aqui que a gente consegue encontrar a nossa genialidade, aonde que a gente é gênio. Que pode ser profissionalmente, mas pode ser que não, né? Cada um tem as suas aptidões. Quando eu tô aqui e começo a entender que eu tenho algo para servir, e eu integro tudo isso, a minha conexão com Deus, a minha inteligência emocional, o meu propósito como mulher e as minhas aptidões, e eu junto tudo isso e começo a buscar servir, eu passo pelo próximo despertar, que é o despertar para o seu propósito de vida, que é o que vai te levar no nível de consciência aqui 400 para o nível de consciência 500 para cima, que é o nível de consciência espiritual, que é o nível de consciência da divina feminina. É aqui que você vai conseguir encontrar o amor da sua vida, que de fato vai estar alinhado com a mulher que você realmente é. E não com aquela versão sua machucada, traumatizada, malvada, com a versão sua perdida. É aqui que você vai encontrar um verdadeiro amor, porque aqui você sabe quem você é. Aqui você sabe o que você quer. Entende? Neste nível de consciência 500 para cima. É aqui que você consegue construir uma vida sagrada, uma vida amorosa, com pessoas amorosas, uma vida harmoniosa, uma vida saudável, uma vida abundante, próspera. É aqui que você vai entender o que você veio contribuir para o mundo. Entende? E é aqui que toda essa jornada, de fato, vai fazer todo sentido. Que mesmo que a união com a sua chama gêmea não aconteça, porque pode não acontecer, você vai entender tudo. Você vai entender por que você está passando por tudo isso. Você entendeu, você vai saber que você de fato é chama gêmea. Porque você entende que ser chama gêmea não é sobre um romance. A ideia do romance, de um príncipe encantado, da metade da laranja, gente, isso é a ilusão da donzela. Isso é a ilusão de uma mulher que está presa em níveis de consciência baixo e que está procurando um amor incondicional que sentiu que não recebeu dos pais no homem. Que está procurando ali um príncipe do cavalo branco que salve ela do caos e da lamaçal que ela se encontra. Que está aqui procurando uma coisa perfeita que não existe, porque perfeição aqui na Terra não veio acontecer. Entende? Mas ao mesmo tempo ela vive um amor extraordinário. Um amor totalmente alinhado com quem de fato ela é, com aquilo que ela quer na vida dela. Um amor que faz ela, na vida prática, se sentir feliz. Eu já falei isso em outros vídeos. Não adianta nada você se sentir feliz só porque ou pelo que você sente pelo outro. Isso é bom. Só que para uma relação, um relacionamento amoroso acontecer, você tem que estar feliz pela relação. Pelo aquilo que você vivencia com o outro também. Porque, claro, vão ter momentos difíceis e tudo mais, mas você encontra a felicidade na junção de vocês. Nos valores alinhados, na visão de vida alinhada, nos hábitos alinhados, na atração. Tudo isso é importante. Então, se você chama gêmea, você está passando por um chamado. Se de fato você está vivenciando essa jornada, você sente esse chamado todos os dias na sua vida. Resistir, ignorar, se sabotar, procrastinar é o que está fazendo você viver esses momentos, essas angústias que não fazem sentido, que não é o que a sua alma quer para você.
Então, pare de resistir. Se você quer ajuda para isso, se você está buscando um caminho para que você consiga realizar toda essa caminhada e compreender o teu propósito para realizar ele, eu te convido para participar da minha mentoria Você Divina. Eu tô levando isso tão a sério, gente, que a partir de agora, os meus conteúdos serão voltados para propósito. Tanto na mentoria, a gente está com foco total nisso agora, propósito de vida, alinhamento com propósito, com aquilo que você veio realizar. Como também nos próximos meses vocês vão perceber, eu vou vir com novos produtos, com novos caminhos, trazendo para vocês, opções, né, caminhos para que vocês consigam realizar esse propósito aqui na Terra. Esse vai ser o meu foco total pra gente agora, tá? Então, se você tá buscando isso, eu te convido para participar da minha mentoria. A mentoria Você Divina é dividida em 3 pilares principais. O primeiro pilar é o pilar que justamente vai te ajudar a conseguir passar por esse despertar e desenvolver essa inteligência emocional. Então você vai conseguir compreender o que você veio fazer nessa jornada, qual é o estágio que você tá em toda essa jornada, quais são as coisas que estão te desalinhando, então os teus karmas, as tuas feridas emocionais, questões de pai e mãe, e quais coisas estão alinhadas com a tua essência, seus talentos, seu caminho de destino, aquilo que Deus está te chamando para realizar e representar aqui na Terra. E você vai ter um passo a passo de como trabalhar as questões das tuas raízes, ou seja, do teu passado, para conseguir curar esse passado. Então, questão de pai e mãe, feridas emocionais, karmas, desenvolvimento de inteligência emocional. Esse é o primeiro pilar. Então, você vai conseguir curar o teu passado, compreender o que te alinha e desalinha e desenvolver inteligência emocional. O segundo pilar, você vai se desenvolver como uma mulher sagrada. Então você vai compreender como você pode se reconectar com o teu feminino, desenvolver o teu propósito como mulher e o como você consegue ali integrar a tua energia feminina e masculina e viver uma relação íntegra, uma relação sagrada com o verdadeiro divino masculino. Você vai se tornar esta mulher sagrada. E o terceiro pilar é o pilar do propósito e vida sagrada. Eu vou te mostrar como você vai se alinhar com o seu propósito, construir uma vida realmente alinhada com você, para que você consiga realizar aquilo que essa jornada está te chamando. Então, se você está sentindo esse chamado, você está buscando orientação, você quer alguém que ali segure a sua mão, te passe os caminhos, o passo a passo, com conteúdos gravados, exercícios, encontros, direcionamentos, planos práticos, tudo o que você precisa para se curar, se desenvolver e realizar o seu propósito. Então eu te chamo para participar da mentoria. O link da mentoria tá aqui na descrição desse vídeo. E é isso, gente. Eu te encontro do outro lado. Se você gostou do vídeo, eu te convido para curtir, compartilhar para uma amiga que esteja precisando escutar tudo isso, colocar aqui nos comentários o que você achou, quais outros temas que você quer saber aqui, principalmente relacionado a essa questão de propósito, de desenvolvimento pessoal. E é isso. Um beijo a todas e até o próximo vídeo.